Olá, bem-vindo a todos e a todas que estão conosco, sempre no nosso programa Um Fato, Duas Visões, esse programa carinhosamente organizado por Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências e agora diretora, né, da Clínica Psicológica. Márcia? Bom dia, Neide, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós temos em 3 horários, né? Então, fica estendido a todos os outros horários. Eu, Neide de Aquino Nofes, né? Professora da pós-graduação em Educação e Currículo na Faculdade de Educação da PUC São Paulo. Nossa convidada de hoje, como sempre, são pessoas extremamente importantes, pessoas extremamente exitosas, que fazem um trabalho de qualidade. Nós vamos chamar Cláudia Xavier, né? Cláudia, o seu nome completo, peguei o seu e-mail. Cláudia. Cláudia Xavier, da Costa Souza. Olá a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Então, a Cláudia fez um trabalho muito interessante e ela vai comentar conosco hoje, Cláudia, como que você conseguiu criar um itinerário de formação de professores e que foi considerado exitoso. Isso é importante, né? Conta para nós, então, o que você fez, o que você pensa sobre a formação dos profissionais da educação. Um tema bastante importante, bastante complexo, mas fundamental para a transformação da sala de aula. Eu, particularmente, acredito que a formação de professores precisa considerar o professor como pessoa, e ele precisa ser envolvido nessa construção. Então, nós precisamos ouvi-lo, entender suas dores, suas dificuldades, e também fazer aí uma ponte com a fundamentação teórica, porque existe uma dicotomia, né, entre a fundamentação teórica e a prática, mas, na verdade, as coisas estão ali interligadas. Esse itinerário de formação de professores, sempre com questões a ampliar, a melhorar, sempre buscando, como diz a Terezinha Rios, né, melhor qualidade, ele foi construído a muitas mãos. Onde eu estou, eu sou hoje diretora de uma escola aqui particular, em Cotia, e participo de um grupo de trabalho com coordenadores pedagógicos, coordenadores de projetos, e nós precisávamos, à época, fazer a implementação de uma prática inovadora na escola e que mexia com as concepções dos professores, principalmente com a crença de que eu, professor, né, tenho todo o conhecimento, sou detentor do saber e não consigo fazer de outra maneira que não seja uma aula expositiva, uma aula centrada na minha pessoa. O grupo se reuniu e o grupo, sob a minha coordenação, o grupo foi desenhando esse itinerário de maneira que a gente pudesse utilizar diferentes linguagens e principalmente que a gente partisse da sensibilização do professor, que a gente o ajudasse a se mover para a busca dessa prática. Então, Cláudia, assim, a gente ouve falar muito, Cláudia, que o professor ele é acomodado, que o professor não estuda, trabalha em muitos lugares. Você tem uma experiência diferente. Quem é este professor? Professor, ele pode ser tudo isso. Mas o professor, acima de tudo, quando ele quer mudar, né, quando ele quer participar, quando ele percebe que seu entorno está diferente e que ele muitas vezes não faz porque não sabe, ele se abre para conversar sobre os erros e sobre as dificuldades. Eu acredito que aí é que está o ponto-chave. Quando a gente parte de algo como uma receita, quando a gente parte de algo que precisa ter sucesso imediato, a gente impede do professor de se arriscar. Então, lidar com o erro é algo importante nessa trajetória. Tem um outro ponto, né, Cláudia, de te interromper, que é o seguinte, existe o professor, que você falou, algo que ele não sabe, né? Você usou essa expressão. Quando você fala não sabe, porque a ideia, a premissa é que um professor tem um curso superior. Ele sai de uma graduação, formação inicial. Então, você acredita que a formação continuada é uma alternativa para
qualificar o professor? Sim, ela é fundamental, porque o professor sai de uma licenciatura, sai de uma faculdade de educação, muitas vezes com o saber, né, e precisa se complementar com saber fazer, e é no saber fazer que a gente se entende professor. Então, sempre estamos aprendendo, aprender não é algo que tem começo, meio e fim. Então, é fundamental essa formação continuada, principalmente quando vem o encontro do projeto que você quer implementar. Então, não se termina a formação no curso de graduação, de pós-graduação, no mestrado, no doutorado. É no fazer que a gente vai tendo a necessidade de procurar essa fundamentação, de estudar a respeito, de discutir em grupos. Então, a formação permanente, né, que nós falamos, ela se torna fundamental nesse processo. A gente hoje até... Pois não, fala, Márcia. Posso falar? Eu estava pensando, porque a gente está falando do professor precisa, o professor deve. Você não acha importante que haja uma parceria efetiva da instituição ou do governo nessa oferta de possibilidades de aprimoramento? Porque, assim, quem dá aula sabe que o professor é mal remunerado e que ele tem que dar muitas aulas para poder viver uma vida decente do ponto de vista econômico. Então, como você vê isso, né? Dessa inter-relação entre o local onde o professor trabalha e a vida do professor, uma vez que ele, né, às vezes ele não tem horário para poder fazer essa complementação, porque o professor é aquele que não trabalha só no momento em que ele está no seu lugar de trabalho. Ele trabalha também muitas horas preparando e corrigindo. Então, como é que você vê isso e como é que você vê o panorama na educação, né? As escolas particulares ou estadual, elas estão provendo essa possibilidade para o professor? Ótima pergunta, colocação, né? O meu discurso fala muito do professor, o professor, porque, de fato, eu acredito que é o professor que faz a transformação. Então, o investimento tem que ser ali com ele, mas tem uma ponta aí que muitas vezes é esquecida, que é o ser professor, né? O que ele precisa para se sustentar, enfim, para se organizar em quanto tempo. Lógico que eu falo de uma instituição particular, de uma remuneração diferenciada, de uma oferta, sim, dessa formação continuada. Lógico que também o professor pode fazer isso de maneira autônoma, de acordo com aquilo que ele gostaria que completasse a sua formação e a sua profissão. Mas, mesmo assim, nós temos as demandas do ensino particular, as exigências e as pressões. Por isso que eu trago que não basta ofertar, você tem que sensibilizar e mostrar para o professor a necessidade de querer aprender e de que é importante, inclusive, para se reinventar e continuar acompanhando as mudanças que acontecem, inclusive, nos alunos. Quando a gente vai para o ensino público, a gente diz que educação, né, é uma questão aí de governo, né, de ações, de iniciativas públicas. A gente encontra muitos materiais, tanto na prefeitura, no estado. Recentemente eu tive contato com o currículo da cidade, com lives, então um material vasto para formação. O que nós percebemos é que não tem esse diálogo com a realidade do professor. Então, é algo imposto, muitas vezes é algo que vai contar ali para somar a sua carreira, de forma a agregar pontos, mas o sentido não é colocado para o professor. E também a questão do que é viável. Muitas vezes nós temos que desenhar esses itinerários de acordo com aquilo que o professor consegue fazer naquele momento, né? Então, sim, são muitos finais de semana, muitas correções, muitos momentos de atualização. Por isso que eu comecei dizendo que a gente precisa escutar esse professor, entender quais são as suas necessidades e adequar o itinerário para aquilo que ele vai conseguir acompanhar. Eu entendo que esse é um caminho mais exitoso, como nós começamos a conversa. E só para completar também, quando nós falamos de ensino público, ensino particular e a própria academia, eu entendo que nós temos que dar as mãos nesse sentido, né? Então, o ensino particular precisa abrir as portas para essas rodas de conversas, para congressos,
Muitas vezes a gente consegue pessoas da educação, mesmo de fora do país, e por que não compartilhar com o ensino público? E vice-versa. Eu tive a oportunidade de participar de um congresso de educação local, junto com escolas públicas. A gente tem muito que aprender com o ensino público, né? Então, eu acredito muito também nesse diálogo da gestão, das políticas públicas, das políticas privadas, para que a gente consiga, de fato, fortalecer o professor na sua profissão. Óbvio que ele merece muito mais. Se a gente olhar para fora, né, do nosso país, a gente percebe aí tanto a questão de um salário digno, como também culturalmente um reconhecimento da profissão professor. E nisso, nosso país ainda tem muito a caminhar. Então, mas eu acho assim, lógico que eu concordo plenamente, nós estamos ainda, eu diria, nesse momento, infelizmente, engatinhando, porque o reconhecimento do professor, ele tem muito que aprender, mas ele tem um saber, né? E o que eu acho que um dos problemas hoje, né, que eu acho que vocês conseguiram identificar, é o contexto que o professor está. Eu estou entendendo, quando você fala de sensibilização, é fazer o professor entender que aprender é a vida toda, considera o passado do professor, a história de vida dele, mas traz ele para a realidade do contexto da escola, do contexto dele. É isso, Cláudia? Você considera esse contexto como relevante, como propulsor de um aprendizado? Sim, com certeza. O professor traz as suas memórias enquanto aluno, enquanto aprendiz, os seus mestres, o seu saber de vida, né? Tardif nos traz muito isso, saberes docentes, e ele vai trazendo essas suas referências de escola, essas referências do que é ser professor para a sua prática. Quando a sua prática, ela não consegue mais atingir o resultado que ele gostaria, porque é isso que a gente está vivendo, ele precisa ter ali mãos, né, para apoiá-los e para que ele sinta que o fazer diferente também vai ocasionar e vai poder trazer um outro resultado para a sua prática docente. Porque tudo que um professor quer é que seu aluno esteja aprendendo, esteja envolvido, e as coisas não são tão simples assim. Cada vez mais complexas, tanto no ensino público como no ensino privado. A gente está falando de jovens e de crianças que têm muitas informações. Pouco conhecimento, às vezes, mas muitas informações. Então, o professor precisa se sentir seguro nesse processo. Eu queria perguntar para você, assim, nessa sua experiência exitosa de ter implementado um trabalho com professores, o que você sentiu que seriam as maiores fragilidades que precisaram ser abordadas ou atacadas para que o professor pudesse trabalhar com mais êxito? Havia uma fala, primeiro de bastidores, depois ela foi uma fala trazida, porque a gente fez esse processo de escuta, que as reuniões de planejamento, até então eram um viés quase que único da formação, elas eram muito burocráticas e muito centradas em pessoas falando e o professor ouvindo, o que é uma contradição com aquilo que a gente acredita de um currículo crítico, não é? De um aluno ali ativo. E o que a gente quer que o professor faça, né? Exatamente. Então, esse foi um ponto que nós fomos buscar. Como é que nós podemos trabalhar nessas reuniões com muitos professores? Nós estamos falando de 2 casas, 2 unidades. No meio do caminho havia uma grande pedra, que foi a pandemia, né? Ainda ela está existindo. Então, nesse sentido, até o online nos ajudou, porque a gente conseguiu juntar as casas, mas a gente precisava que esses professores participassem, perguntassem, tivessem, né, de fato, a mão na massa. Então, nós fomos reorganizando essas reuniões e sempre ao final, ouvindo o professor se atingiu ou não atingiu os objetivos. E que sugestões que ele teria para o próximo encontro. Algo também que a gente percebeu, que Nova fala muito também, é que a gente aprende com o outro. Então, compartilhamento de práticas foi algo também, assim, muito importante, porque se o meu colega conseguiu, será que eu também não consigo? E outro ponto também que nós trouxemos é a própria aproximação com a questão tecnológica, porque a tecnologia ela tem que vir para ajudar, ela não pode ser mais um item ela pode provocar o professor, mas não ser um empecilho para a sua prática.
Então, a equipe toda se uniu para ajudar. Alunos que tinham informações, conhecimentos ali mais desenvolvidos puderam ajudar seus professores, colegas puderam ajudar, e os professores que não tinham tanta expertise com a tecnologia podiam trocar experiências nos seus pontos ali fortalecidos. Então, resumindo, né, trazer para a prática da reunião de professores de planejamento situações que eles pudessem vivenciar, para que eles pudessem posteriormente levar para a sua sala de aula, fez toda a diferença. Lógico que nem todos levavam. Então, nós tivemos também uma equipe para acompanhar o professor, para assistir suas aulas, para discutir como ele se viu naquela aula, para provocar no sentido assim, vamos tentar na próxima? E isso fez toda a diferença. Terminamos o ano sempre fazendo uma avaliação do processo. Os professores apontam os pontos frágeis que eles gostariam que nós investíssemos, e nós começamos o ano a partir desses pontos. Então, Cláudia, isso significa que formar professores não é dar cursos de conhecimento. Junto com a formação, tem a pessoa que aprende, que tem que ser considerada, né? Esse acompanhamento dos professores. E você acha que esse acompanhamento, que tipo de perfil de pessoa a escola fornece na infraestrutura para que o professor possa se sentir acolhido, respeitado e inserido no processo, para que ele possa se sentir colaborador para que tenha êxito, né? Porque senão... Da mesma forma que o professor tem aí seu desenvolvimento, nós temos que ter gestões intermediárias, porque o professor é o gestor da sua sala de aula. Ele faz as escolhas, não é? Ele que faz essa mediação com os alunos, ele que é o interlocutor dessas relações. Quem será o interlocutor desse professor? E aí que eu trago até na minha pesquisa a importância do gestor, da gestão, seja a coordenação pedagógica, a coordenação diária e o próprio diretor. Cobrar e querer resultados é uma ponta lá longe desse itinerário. Estar junto, fazer parece jargão, mas é verdade. Criar condições, entender por que deu certo ou não deu certo, é exatamente isso que vai favorecendo e fortalecendo o professor. Então, quem faria essa ponte? Nós temos um trabalho em rede, grupos de trabalho, coordenados por gestores, mas que são professores, têm a alma de professor. E as coordenações, elas também estudam e nós também discutimos de como é que você pode ter a tal da escuta ativa do professor sem trazer o julgamento prévio. Então, sua aula está ruim, é um caminho fadado ao fracasso. Como você sentiu a sua aula, você conseguiu observar os seus alunos, o que você achou daquela colocação? Então, num processo reflexivo, a gente consegue que o professor não se sinta ameaçado e comece a fazer perguntas. Professor com espírito reflexivo, ele não para de se perguntar nunca, né? E é nisso que a gente acredita. Você, em algum momento aí da sua fala, você disse a alma de professor. E esse foi, de alguma forma, um olhar para o trabalho do professor, né? O professor tem uma vocação para ensinar. Como é que é a sua reflexão sobre o currículo da formação dos professores? Porque, assim, você fala muitas coisas que eu acho que são importantes, das quais eu assino embaixo, a importância de refletir, a importância da continuidade do aprimoramento, a importância de que ele seja ouvido. Mas como é que você tem visto as pessoas que chegam para esse trabalho, né? Elas vêm de um currículo. Como que você tem visto o currículo da formação dos professores? O que te chama a atenção? O que precisa ser refletido? Márcia, essa questão do currículo que é desenvolvido nas licenciaturas, nos bacharelados, que nos faz também entender o quanto é importante a formação continuada e a formação permanente. Porque nós temos a entrada, muitas vezes, de jovens com muito saber, mas pouquíssima prática, com noções de alguns conceitos de alguns autores, mas sem fazer essas conexões,
o que nos preocupa, e é um ponto de investimento. Se nós esperarmos o profissional chegar com uma formação que lhe dê tranquilidade para entrar na sala de aula e desenvolver o seu trabalho, nós não vamos conseguir esse profissional. Tanto que a profissão professor, ela está entrando numa baixa de adesão, né? Nós estamos numa verdadeira crise, as pessoas não querem mais o magistério. Então, eu entendo que essa formação, esse currículo, tanto da licenciatura, enfim, das faculdades de pedagogia ou dos bacharelados, ele precisa ser um currículo articulado entre a fundamentação teórica, entre a academia, mas ele precisa ter a prática, ele precisa ter este professor fazendo essa relação, problematizando, trazendo aquilo que deu certo, o que não deu certo, e como os acadêmicos, os clássicos, os autores podem ajudá-lo nessa fundamentação para que ele possa desenvolver melhor o seu trabalho. Então, eu acredito muito nisso. É um currículo, sim, que precisa ser revisto, eu acho que é até delicado, porque eu entendo que é um trabalho de muito respeito. Eu sou ex-aluna da PUC, fiz curso de pedagogia na PUC, o que me ajudou muito à época, fui, inclusive, aluna da professora Neide. Então, eu reconheço muito, por exemplo, desta faculdade. Nós temos outras faculdades que fazem um excelente trabalho, mas que precisam se aproximar da prática. E nós temos, principalmente nesse período de pandemia, muitos professores que se formaram de maneira remota, sem conhecer os seus professores da universidade, fizeram estágio de maneira remota, e há uma fragilidade muito grande por falta dessa presencialidade, por falta desta qualidade nesta formação. E é isso que a gente encontra hoje no mercado. Então, nós temos duas alternativas. Identificar aqueles que querem, porque também outra coisa que eu aprendi é o direito de não querer, né? De não querer aprender. Não é, professor? Não aprender. Ao identificar isso, investir. Investir neste professor que quer, que os olhos brilham. Eu acredito muito nisso, né? Acredito na vocação, mas acredito também no poder encontrado da educação como transformação. Eu não fui professora, num primeiro momento, por vocação, mas fui por necessidade. Encontrei na educação um meio de transformação que me encantou. E é como a gente diz, o bichinho mordeu e não sai mais, né? Porque você consegue ver as pessoas se transformando, as pessoas se empoderando, as pessoas criando e construindo a sua autonomia no lugar. E fazer parte disso, como coautora, é algo assim que não tem preço. Então, entendo que é um currículo deficitário, é um currículo que precisa ser revisto. Muitas vezes ele está condensado em prazos curtos, como se fosse para que você oferecesse um diploma para esse recém-formado, e ele é jogado no mercado de trabalho, que quando tem instituições que estão querendo investir, pronto, né? Ele vai ter um caminho ali fértil. Quando ele entra, ou ele é entrevistado, ele passa por instituições que não querem investir, aí tem esse sentimento de querer desistir. Cláudia, a gente está falando muito da formação do professor, do currículo do professor, que é o nosso foco, mas o professor, ele tem na sua ação o outro, que é o aluno, a família. Sim. Você tem a dizer, é possível um professor se formar sem a relação com o aluno, sua família? Como é esse emaranhado escola, família, contexto? Fala um pouco para nós como você lidou com isso. É um grande desafio. Primeiro, vou colocar assim, primeiro respondendo, não é possível que o professor não tenha na sua formação, quer dizer, é possível, mas não é adequado, né, que ele tenha na sua formação um distanciamento do aluno, principalmente do aluno, porque é ali que a articulação do conhecimento se faz. Quem é esse meu aluno, né, aonde eu quero chegar, que escolhas eu quero fazer para que esse aluno se desenvolva, e esse aluno, ele vem de um núcleo anterior, que é a sua família, então traz valores, traz também expectativas em relação ao lugar que está, ou não, porque também é um problema quando a família não tem expectativas, isso também é um dificultador para o aluno. Então, na verdade, é um cenário que precisa ser orquestrado. Eu diria que o professor, em relação às famílias, ele precisa
muitas vezes, ser blindado para que ele possa desenvolver seu trabalho na sala de aula. Por isso que a gente tem uma equipe de coordenação, uma equipe de orientação educacional, para poder fazer aí essa ponte entre a família, entre o que o professor está desenvolvendo na sala de aula e entre esse aluno. Mas tem um ponto que é bastante importante, que é quando nós falamos de inovação curricular, quando nós falamos de aprender diferente de como a gente aprendeu, nem sempre nós encontramos nos alunos e nas famílias o peito aberto para experimentar essa nova prática, porque muitas vezes as famílias reproduzem as crenças e as escolas que eles passaram e os cursos que eles tiveram. Então, sim, nós precisamos também falar da formação dessas famílias, numa rede mesmo de apoio, e sim, nós precisamos trabalhar com esse aluno desde a educação infantil até aí o ensino médio, fechando a educação básica, para que ele se entenda também à frente do conhecimento e não só sentado numa cadeira, esperando que o professor dê todas as informações ali que ele precisa. Você então, falou de uma coisa nevrálgica para nós hoje em dia, que é a questão dos valores que estão presentes na educação. Sim. Né? Então, você vai ter aí uma série de discussões de que valores são esses, como é que se coloca, que escolas que têm aí, que são escolas às vezes religiosas, que centram em determinados valores. Como é que você vê a questão dos valores, da moral dentro da escola, né? É uma questão que abre espaço para diversidade, para diferentes opiniões. A escola tem que ter uma linha. Como é que a gente pensa isso? Eu vou falar um pouco da onde os meus pés estão, porque é o que eu acredito, né? Então, é essencial você ter um currículo crítico para que você possa fazer as suas escolhas, para que você possa ter a sua opinião, para que você possa respeitar a opinião do outro. Algo muito difícil ultimamente. A diversidade, onde eu estou, ela é um princípio, ela não é nem mais uma escolha, ela é um princípio. Nós trabalhamos numa escola onde nós temos alunos surdos, onde nós temos alunos de famílias de diferentes concepções políticas, sociológicas, financeiras, e trabalhar com a diversidade também não é fácil, porque buscar o igual é algo mais confortável, né? Então, a diferença e a divergência, muitas vezes... Infelizmente, eu acho que está super bom, como sempre, mas nós temos 1 minuto. Tá bom. Então, se você pudesse sintetizar em 1 minuto seus anseios, enfim, a sua visão, para a gente poder fechar o nosso encontro. Então, vamos lá. Desculpa, Neide, Imagina, eu acho ótimo. Uma pergunta complicada, né? Agora que estava começando, né? Agora que está aquecendo, meu Deus, é sempre assim. Mas vamos lá. Então, sim, é possível trabalhar a diversidade na escola. A família, quando procura a escola, ela tem que ter muito claro os princípios que essa escola tem, os valores que essa escola tem. E a escola precisa ser fiel às suas escolhas. Nesse sentido, também abrir os horizontes para as famílias entenderem o seu trabalho. E não ser refém das escolhas de cada um. Porque quando você é refém das escolhas de cada um, você perde o seu norte, para onde você quer chegar, né? Então, às vezes, nós conseguimos desenvolver famílias que não enxergavam de um jeito e passam a enxergar, e às vezes nós temos que chegar num limite de uma relação onde a família entende que essa não é a escola que ela quer para o seu filho. Então, isso é algo que nós precisamos ter bastante segurança e não podemos abrir mão das escolhas que nós fizemos. Bom, Cláudia, obrigada. Como sempre, a gente tem muito que perguntar, muito que aprender com vocês que têm a experiência tão rica e tão maravilhosa. Até a próxima, Márcia, a sua despedida de hoje. Obrigada a nossa convidada. Até a próxima vez. Obrigado a vocês que estão nos vendo, ouvindo. Continue conosco, vai valer a pena. Temos sempre convidados que têm mais do que falar. Fica só o aperitivo. Até a próxima. Obrigada.